paz, meus irmãos. Feliz demais de você estar aqui. Eu sirvo a Jesus numa igreja chamada Luz para os Povos, setor Bueno, em Goiânia. Você está aí no nosso canal, estou muito feliz. E a gente aqui na nossa igreja estuda por série, a gente faz séries. E a gente está estudando a primeira epístola de Pedro. E eu decidi então, já que eu estou pregando para a igreja, eu vou gravar aqui para o canal, que eu sei que isso ajuda as pessoas aí. Você pode estar ouvindo, fazendo alguma coisa, vendo também. E eu vou fazer alguns estudos que não vai ser o capítulo inteiro. 1 Pedro é muito legal, porque você pode fragmentar cada capítulo de acordo com o assunto. Eu quero começar hoje, então, falando da introdução da carta e falando até do capítulo 1 até o verso 1 até o verso 12, né? Que fala sobre salvação. Ele começa então a falar do verso 1 ao verso 2. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos de Deus, peregrinos dispersos no Ponto, na Galácia, na Capadócia, na província da Ásia e na Bitínia, escolhidos de acordo com o pré-conhecimento de Deus Pai, pela obra santificadora do Espírito, para a obediência a Jesus e para a aspersão do sangue. Então ele começa a falar, toda vez que a gente estuda uma carta, é legal a gente saber quem escreveu. Pedro, quando escreveu? 63, 65 anos depois de Cristo. O que estava acontecendo nesse tempo? O Império Romano, eles estavam vivendo a dispersão, a diáspora. O Império Romano estava perseguindo os cristãos. Por isso que ele escreve para aqueles que estão dispersos em vários pontos. E ele então começa a falar quem eles são. Eles são escolhidos de acordo com o pré-conhecimento de Deus. E eles foram santificados, que é um assunto do próximo vídeo, para a obediência, para estarem mergulhados na missão do Senhor. E ele então vai para o verso 3 e fala: Bendito Deus Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, conforme a sua grande misericórdia, ele nos regenerou para uma esperança viva por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor. Herança guardada nos céus para vocês que, mediante a fé, são protegidos pelo poder de Deus até chegar à salvação, prestes a ser revelado no último tempo. Nisso, vocês exultam ainda que agora por um pouco tempo devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Assim acontece para que fique comprovada a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína e resultará em louvor, glória e honra para quando Jesus Cristo for revelado. Então aqui Pedro começa a falar para essa galera que fugiu, que aonde eles estão morando, provavelmente já começou um culto no lar, já está nascendo uma igreja, porque crente é assim. E ele começa a falar: olha, vocês foram salvos por uma herança incorruptível. Então, a primeira característica da salvação, ela não se corrompe. A segunda característica, ela é imaculada, ela não tem sujeira, ela não pode ser contaminada. Oh Deus, né? Ela é inalterável e ela não pode ser mudada. O verso 4 fala que ela é imarcessível, que ela, na NVI, diz que ela não pode perder o valor. Então essa salvação é muito empolgante falar isso. Ela não pode perder o valor. Mas por que somos salvos? A salvação é isso. E ele continua a falar: olha, um dia vocês vão entender tudo isso, mas nesse momento, na perseguição, na tribulação, e talvez você que está vendo esse vídeo, você pode estar passando por isso também, seja cheio de fé, seja cheio do Espírito Santo de Deus, né? Você vai se alegrar na salvação. Por quê? Porque agora você vai passar por uma prova, e a provação, ela tem uma missão na vida do cristão. A provação é que a gente possa se apegar mais a Jesus, que a gente possa se prender mais em Jesus. Então eu gosto muito dos comentários do pastor Hernandes Dias Lopes, e 1 Pedro tem um subtítulo lá no comentário que diz assim, os pés na terra e o coração no céu. Isso é tudo, né? E isso é fantástico. Então a provação, aquele momento difícil que você está passando, ela tem algumas características que eu vou falar bem rápido aqui e que seja alimento para a sua vida hoje, né? Ela pode ser pedagógica, ela tem que ser pedagógica, né? Essa pandemia que vivemos, ela tem um caráter pedagógico. O que você aprendeu com a pandemia? Por exemplo, eu vou te falar o que eu aprendi. Duas coisas que eu aprendi com a pandemia. Primeiro, que eu posso usar a ferramenta da internet muito mais do que eu uso. Então aqui na igreja, todos os nossos cursos hoje, eles são dados pelas essas plataformas de reunião. Para a minha vida, que ficar em casa é muito legal. O estar em casa em alguns momentos, eu corri muito na minha vida,
e isso me fez focar na minha missão. A pandemia me ajudou a focar na missão, que no meu caso é ser um pastor de igreja. E todo mundo precisa ter reserva financeira, que isso é um outro caso. O brasileiro não é muito disciplinado nisso, mas a pandemia também acionou uma luz vermelha que todos nós devemos ter uma reserva financeira. Tá, isso é a primeira parte. As provações devem ser pedagógicas. A segunda coisa, elas são variadas, porém Deus está no controle de tudo. Então a provação que eu passo não é a provação que você está passando, mas Deus está no controle de tudo, né? Às vezes elas são, na maioria, dolorosas e que eu devo me entristecer. E eu lembro sempre que eu falo aqui para os irmãos da minha igreja, eu tenho o direito de ficar triste, eu tenho o direito até de lamentar. Jeremias lamentou, ele fez assim, trancou e chorou aos pés do Senhor. O que eu não devo fazer é murmurar. Murmurar é ficar reclamando para as pessoas, ficar amaldiçoando com a palavra o salário que eu recebo, o momento que eu estou vivendo. Eu tenho que ir para os pés daquele que tem a resposta para tudo, que é o Senhor, né? Outra coisa que aqui ele fala, elas serão passageiras. Glorifica de pé, igreja, né? E elas são proveitosas para que eu fique mais parecido com o Senhor. E ele então me iguala a um ouro que é refinado pelo fogo, tá certo? E que um dia, eu parecendo mais com o Senhor, eu vou então, aqui ele fala que um dia isso resultará em louvor, numa glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. Essa é a primeira parte, então, que eu quero que você analise isso. Se você entendeu, se você tem uma pergunta, manda para mim lá no meu Instagram, aqui nos comentários. Se você quiser comentar uma coisa muito legal, porque o YouTube joga para frente, se inscreve no canal, manda para alguém. Então, a partir de agora, como eu estou ministrando aqui, eu estou na secretaria da igreja nesse momento, né? Aqui tem onde a nossa secretária fica e eu gravei daqui. E já que eu estou ministrando todo domingo, eu decidi então fragmentar esse estudo e jogar aqui no canal, tá bom? Deus te abençoe.